Em abril de 2016, bem cedinho, eu embarquei num confortável ônibus executivo na rodoviária do Rio de Janeiro, com direção à cidade de Campos, que por extenso chama-se Campos dos Goytacazes. Ao todo, 275 quilômetros me separavam do meu destino. Tudo o que eu queria era reclinar a poltrona e abreviar aquelas horas de viagem com um cochilo. Mas tudo o que eu encontrei foi Aguinaldo Timóteo. Nem eu, nem o Aguinaldo Timóteo estávamos naquele ônibus a passeio. O meu destino era a unidade do Sesc, que receberia uma das minhas sessões de roda de leitura. E na minha mochila eu carregava cerca de 40 apostilas impressas. Ninguém me acompanhava. Aguinaldo Timóteo, que estava vestido de Aguinaldo Timóteo, também estava sozinho e carregava bem menos peso do que eu. Apenas um pendrive com os arranjos das canções que ele iria cantar num local que não ficou muito esclarecido. Esse meu encontro com o intérprete da canção Meu Grito é apenas um pretexto para que a gente fale sobre projetos culturais portáteis, que são de fácil execução e que por isso também são mais acessíveis aos contratantes. Todo mundo gosta de trabalhar em projetos que envolvam muitas pessoas, disponham de muitos recursos técnicos e que circulem nos mais variados lugares, só que nem sempre isso é possível. Nesse tipo de projeto, despesas como transporte, alimentação, frete, gastos de produção em geral comprometem grande parte do orçamento. Ao cachê artístico geralmente sobra 15%. Essa é a média que se tem na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para aliviar o peso dessas despesas no orçamento, costuma-se pedir apoio cultural, que é uma permuta de serviços. Assim, em troca de divulgação, um restaurante fornece alimentação, uma firma de transportes oferece frete, uma gráfica pode oferecer também materiais gráficos. Só que solicitar apoio cultural exige um planejamento muito grande e exige também que o seu evento tenha uma possibilidade de retorno público muito forte para atrair o interesse do apoiador. E existe uma grande quantidade de contratantes que precisa de eventos de curta duração, de curta realização e dispõe de um orçamento curto para investir nesse tipo de evento. O que fazer? Desenvolver projetos específicos para o atendimento dessa demanda, com custos reduzidos, estrutura enxuta e muita criatividade. O grande desafio é fazer com que essa economia de recursos não signifique perda de qualidade. No caso da roda de leitura que eu ia comandar, os textos impressos e encadernados atendiam perfeitamente aquela demanda por um evento de incentivo à leitura para grupos reduzidos. Aliás, a continuidade desse tipo de ação leitora ao longo da minha carreira me possibilitou conquistar alguns patrocínios públicos, e quando isso aconteceu, eu pude investir numa estrutura maior, convidando músicos para participar das sessões, como também intérpretes de acessibilidade. Ou seja, um projeto portátil pode te ajudar a criar e gerar portfólio, e isso tudo pode fazer muita diferença até para você conquistar patrocínios e projetos maiores. Um ouvido mais atento talvez olhe com desconfiança um show do Aguinaldo Timóteo feito a partir de arranjos pré-gravados de um pendrive. Mas como será que o público que assiste esse show reage? Será que para ele não basta a presença do artista? Eu tenho para mim que ele tende a angariar uma simpatia maior ao tentar permanecer ativo com mais de 80 anos, do jeito que for. Entre baratear o seu show e estar acessível ao maior número de pessoas e o desejo de contar com um músico de apoio ou banda, talvez ele tenha ficado com a primeira opção. Você também pode pensar em desenvolver algumas ações e algumas propostas derivadas do seu projeto cultural portátil. Assim, no espetáculo de teatro, no espetáculo de dança, de circo, ou mesmo uma contação de histórias, pode vir seguida de uma oficina ou de uma palestra, de um seminário. Isso pode ser vantajoso para quem contrata, que resolve duas demandas de uma vez só, e para você também, que acaba somando cachê. Falando especificamente do campo do transporte, outros fatores devem ser considerados na planilha de custos, como por exemplo, tempo de viagem e cansaço. No caso específico da cidade de Campos, havia uma linha aérea disponível naquela época. Mas aí precisa considerar alguns fatores, como por exemplo, o tempo de antecedência que você tem que chegar no aeroporto, o tempo de viagem do avião, a realização de uma escala na cidade de Macaé,
que fazia parte antes de chegar na cidade de Campos, e a própria distância do aeroporto de Campos do centro da cidade, que era o meu destino. Somando todos esses fatores, a opção pelo ônibus ainda era mais interessante. Quando você tem uma equipe um pouco maior, você pode avaliar também a contratação de um transporte particular, como um serviço de van ou mesmo de carro particular, carro de passeio. Mas aí é sempre importante pensar, dependendo do tempo da viagem, em não acumular as funções de artista e motorista. Também é bastante comum que produções culturais que viajem pelo Brasil façam grande uso de mão de obra local, mobilizando nas próprias cidades algumas funções da produção, como por exemplo o produtor executivo, que também é chamado de frentista, profissionais de acessibilidade, assessoria de imprensa e pessoal de apoio. O cantor e compositor Dudu Nobre, por exemplo, conta com uma banda no Rio e outra banda em São Paulo, estados onde ele tem a maior parte da sua demanda. E quando ele precisa se deslocar, basta apenas pagar a própria passagem. É sempre interessante que artistas e profissionais de produção desenvolvam formatos e propostas que caibam nos mais diferentes orçamentos. Isso definitivamente não significa uma desvalorização. Trata-se da possibilidade de se manter ativo, em movimento, desenvolvendo inclusive percepção para poder defender projetos maiores mais adiante. A bossa nova ficou conhecida pelo formato simples de um banquinho e um violão, assim como o cinema novo ficou conhecido pelo lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Duas ideias bastante simples de movimentos muito sofisticados da cultura brasileira e que podem te inspirar. Até o próximo vídeo.